Olá, eu quero convidar você para refletir comigo em um texto da Bíblia que está em Romanos capítulo 6, versículo do 12 até o 13, que diz assim: Não reine o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que você obedeça às suas paixões, nem ofereça cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como meios de iniquidade. Quando a Bíblia diz assim, não reine, ela está falando assim, não domine. Então, quando ela fala assim, não reine o pecado sobre o seu corpo, ela está dizendo que o pecado não domine o seu corpo. Nós sabemos que nós somos cheios de inclinações, desejos ilícitos, inclinações pecaminosas, desejos ilícitos, vontade de fazer aquilo que nós sabemos que é errado, vontade de praticar atos que nós sabemos que não são corretos. E a Bíblia diz assim, olha, não se deixem dominar por esses desejos, por essas inclinações, nem por essas vontades. Não deixem que o corpo de vocês seja um instrumento de pecado. Deus nos deu um corpo e esse corpo deve ser usado para a glória dele, em tudo que nós fizermos, de maneira santa. Quando eu digo de maneira santa, eu não digo que a gente deve se separar de tudo e de todos e viver como um monge no alto de uma colina, mas sim que nós vemos viver uma vida de trabalho e de lazer, fazendo coisas boas que Deus nos deu, como pegar uma praia, ir para um shopping. O cristão é um ser humano no meio de uma sociedade e deve se integrar em todos os ramos dela, desfrutar de diversões, cumprir responsabilidades, tudo de maneira bíblica e para a glória de Deus. Então, quando eu digo que nós devemos viver uma vida santa, é nesse sentido, em várias esferas da sociedade, mas de maneira pura. E não permitir que o nosso corpo seja um meio para que as pessoas pequem, para que as pessoas venham transgredir, que o nosso corpo não seja um meio de conduzir as pessoas ao pecado. E a Bíblia, ela continua dizendo assim, olha, ofereçam a Deus como ressurreto, como ressuscitado dentre os mortos, os vossos membros, os membros do seu corpo. Ofereça-os a Deus como instrumentos de justiça. Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele diz assim, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas quando cremos em Cristo, Ele nos ressuscitou e nos deu vida. E ele diz assim que antes a nossa caminhada era segundo os poderes do mal, praticando os pensamentos e vontades pecaminosas. E ele também diz assim, mas Deus, no seu muito amor, nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos deu vida com Cristo. Então, em meio a uma sociedade morta espiritualmente por causa do pecado, porque o pecado traz a morte espiritual, em meio a essa sociedade morta pelo pecado, Deus nos resgatou, Deus ele nos tirou do mundo para brilhar a luz de Jesus. Então ele fala assim, olha, assim como ressuscitados dentre os mortos, né, que vocês ofereçam, perdão, o seu corpo a Deus como um instrumento de justiça. Que o que você fizer por meio do seu corpo seja tudo justo, tudo correto e para a glória de Deus. Então quero chamar a nossa atenção para isso, né? Os que são cristãos, viver de acordo com a sua chamada, não dando motivos de escândalo, não usar o seu corpo para o pecado, mas sim para a glória de Deus. E para você que não é cristão, está vivendo no mundo do pecado, a chamada é honesta, a chamada é verdadeira e a chamada é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados pelo pecado, e eu vos aliviarei, vos darei nova vida. E quando você vir a Cristo, se cumprirá o texto de Coríntios, 2 Coríntios, que diz assim, olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós temos uma história muito interessante de Agostinho de Hipona,
que era um filósofo africano e que vivia uma vida dissoluta, uma vida promíscua e pecadora, mergulhada em muitos pecados, até que um dia ele estava no jardim da sua casa, com seu coração sendo quebrantado pelo Espírito Santo, e ele ouviu algumas crianças falando Tole Lide, Tole Lide. Algumas crianças do outro lado do jardim gritavam Tole Lide, que significa toma e leia, toma e leia. Então ele pegou a sua Bíblia, abriu em Romanos capítulo 13, que fala, olha, andemos como de dia e não de noite, não em orgias e bebedices, não vamos nos vestir das trevas, mas da luz. Vamos nos revestir de Cristo, vamos nos vestir da personalidade da pessoa de Cristo e não dar mais atenção à carne e aos seus desejos pecaminosos. Então ali ele é convertido ao Evangelho, se torna o grande, mais à frente, o grande pastor e teólogo Agostinho de Hipona. E um dia ele estava caminhando pela rua e uma mulher cuja pessoa ele teve relações no passado, relações ilícitas, ela viu Agostinho e foi atrás dele e começou a falar, Agostinho, Agostinho, e ele ouviu a voz, mas seguiu o seu caminho. Então ela continuou insistindo e disse, Agostinho, Agostinho, e ele reconheceu a voz e sabia quem era a mulher, mas seguiu o seu caminho. Então ela falou mais uma vez, Agostinho, Agostinho, por que você está me ignorando? Eu sou aquela. Lembra, Agostinho, sou aquela. Então ele se virou para a mulher e disse assim, olha, você é aquela, mas eu não sou mais aquele. Então ele foi transformado por Deus. Aquele homem que antes usava o seu corpo para que o pecado ele fosse consumado, ele usava o seu corpo, né, para um instrumento de iniquidade, injustiça e pecado, né, que é a quebra da lei de Deus, né, o pecado é ofensivo a Deus. Agora, Agostinho usou o seu corpo como instrumento de justiça. E ele foi muito usado por Deus para trazer o Evangelho para muitas e muitas pessoas. E hoje a igreja cristã ela tem um legado muito grande do trabalho desse homem de Deus. Que seja assim conosco, que nós sejamos transformados por Deus. Não vamos deixar criar raiz no nosso coração, os desejos pecaminosos, mas vamos matá-lo, né? Vamos sufocá-lo pelo poder da palavra de Deus, estudando a Bíblia, orando, estando mais próximo de Deus a cada dia. Tá bom? Que essa palavra fique no meu e no seu coração, que você compartilhe com seus amigos e que o único intuito seja que as pessoas ouçam a palavra de Deus e venham a Cristo para receber a verdadeira vida, a verdadeira paz, a verdadeira alegria que só o nosso Salvador pode nos oferecer. Tá bom? Deus nos abençoe em nome de Jesus.